Você já deve ter percebido que o dólar caiu bastante nos últimos tempos e pela primeira vez em 2 anos ele ficou abaixo de R$ 5. Enquanto muita gente ficou feliz, mas também muitas pessoas nem sequer perceberam, eu preciso te contar o que realmente está acontecendo por trás dos bastidores dessa história, porque tem muita coisa que os noticiários estão passando rápido demais. Detalhes que mudam por completo a forma pela qual você deveria interpretar esse movimento. E quando esse vídeo acabar, eu te prometo que você vai entender que essa queda do dólar é apenas a ponta do iceberg, porque uma mudança muito maior está acontecendo no mundo agora. Você vai entender o que o Trump tem a ver com isso e o que o Brasil tem a ver com isso. E principalmente o que você tem a ver com isso, porque essas medidas afetam seu bolso, seus investimentos, a sua vida como um todo, a economia do Brasil, o preço do mercado e também aquela viagem que você está planejando faz bastante tempo. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu te prometo que cada minuto vai valer muito a pena. Então deixa eu te contar o que aconteceu. Na última segunda-feira, o dólar ficou abaixo de R$ 5. São 4 dias seguidos de queda. Isso já não acontecia há mais de 2 anos. Aí você pensa o seguinte: tá, Neto, e daí? O que eu tenho a ver com essa paçoca toda? Eu até te entendo, porque na superfície parece uma boa notícia, né? Quando o preço do dólar cai, o real fica mais forte. Mas o que mais interessa agora não é o número em si, mas sim o motivo pelo qual está por trás dessa queda. E quando você entender os motivos pelo qual está por trás dessa queda, aí sim você vai entender o cenário completo. Porque ao contrário do que muita gente pensa e fala na internet, não é o seu real que está ganhando força, mas sim as moedas do mundo inteiro estão se valorizando contra o dólar, como por exemplo o euro, o franco suíço, o iene japonês, a libra esterlina, ou seja, tem algo muito maior em jogo. Mas o que ninguém te conta é que isso não começou hoje. Essa história é muito mais antiga do que você pensa e tem tudo a ver com as decisões que o Trump tomou ou deixou de tomar. Tudo começa com o Donald Trump. Assim que ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, o mercado financeiro global interpretou apenas uma coisa: queria ser agressivo, queria ser protecionista e que também iria implementar medidas duras logo no início do seu mandato. E quando os mercados aposta em algo, o dólar responde. Mas aí que entra a surpresa, porque o Trump iniciou seu mandato no ano de 2025 com uma cautela que ninguém esperava, sem aquele choque imediato que o mercado já antecipava. E o dólar, que estava cotado a 6,16 no início do ano, começou a cair. Quando ele fez o lançamento do seu pacote de tarifas em abril, o dólar já respondeu de forma imediata. O dólar até subiu, mas aí o mercado pensou: agora sim vem o choque. Mas o movimento não durou, não se sustentou e o dólar, por incrível que pareça, começou a cair, porque as tarifas não fortalecem uma moeda de forma automática quando há momento de incerteza. E é exatamente aí que entra o ponto central dessa história. Os investidores globais começam a perder confiança nos Estados Unidos. E quando o país deixa de ser previsível, o dinheiro vai embora. Esse fenômeno se chama realocação de capital. Os grandes fundos de investimento do mundo inteiro começam a diversificar. Eles tiram o dinheiro dos Estados Unidos e começam a aplicar em outros lugares, como por exemplo, Japão, Europa e os países emergentes, incluindo o Brasil. Agora tem um detalhe muito importante que pode mudar tudo. Além das tarifas, o Trump tomou uma decisão geopolítica que jogou gasolina na fogueira e que pode ter consequências que ainda não calculamos totalmente. No fim de semana passado, logo após as negociações do Irã e dos Estados Unidos terem sido fracassadas, o Trump tomou uma decisão drástica. Ele bloqueou o Estreito de Hormuz para os navios que circulam em rotas iranianas. Se você ainda não sabe o que é o Estreito de Hormuz, anota aí. É um dos pontos mais estratégicos do comércio internacional de petróleo. Uma boa parte do petróleo que abastece o mundo passa por ali. E quando você mexe nesse ponto, os preços do petróleo reagem de forma imediata. O preço do barril do petróleo já estava oscilando perto dos $100. E com esse bloqueio, já sabe, né? O alerta voltou a tocar. E esse fator, como você vai ver, tem impacto direto no Brasil. Mas de um jeito que talvez você não espere. Tem outro personagem muito importante nessa história que muita gente está ignorando, que seria o Federal Reserve. É o famoso Fed, que seria o Banco Central dos Estados Unidos. No começo de 2025, os Estados Unidos esperava que o Federal Reserve cortasse os juros de forma rápida e agressivamente. Mas infelizmente isso não aconteceu, porque o primeiro corte veio em setembro do ano passado, quando o Federal Reserve cortou os juros americanos em 0,25 pontos, bem abaixo do que o mercado esperava. Ao longo do ano foram 3 cortes no total. A taxa de juros americana saiu da faixa de 4,5%, 4,25% e foi para a faixa de 3,75%, 3,5% ao ano. Isso representa o menor nível desde setembro de 2022. E calma, porque pode cair mais. Tá, Neto, ok, mas o que isso tem a ver com o dólar? Muito simples, porque quando os juros dos Estados Unidos caem, os títulos americanos ficam menos rentáveis. E quando o investimento fica menos rentável, o dinheiro busca alternativas melhores. E é exatamente aí que o Brasil entra na história. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa o seu like agora, porque isso ajuda demais o canal crescer e a trazer vídeos assim. E claro, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificações, porque aqui eu explico economia do jeito que você precisa entender. O Brasil está numa posição muito peculiar nesse momento. E quando eu digo peculiar, não é pejorativo, mas sim positivo. Mas é uma posição que carrega riscos e que também a gente
não pode ignorar. Vamos começar pelo que está funcionando a favor do nosso país. Primeiro seria os juros brasileiros, que seria a taxa Selic, que representa a nossa taxa básica de juros. Ela está no seu maior patamar de mais de 20 anos. Isso significa que o Brasil é um dos países que mais pagam pelo dinheiro investido no mundo. E para o investidor estrangeiro, isso é como se fosse um imã. Enquanto os juros americanos estão caindo, os europeus permanecem moderados. Agora, já o Brasil continua pagando altíssimo para o capital estrangeiro. Quanto mais dinheiro entra no país do que sai, a demanda pelo real aumenta. E quando a demanda por reais aumenta, o real se valoriza e o dólar cai. O segundo fator muito importante seria as commodities, porque o Brasil é um dos maiores exportadores de matéria-prima do mundo. O Brasil é campeão na exportação de petróleo, soja, minério de ferro e carne. E com o petróleo oscilando na faixa dos $100, o país se beneficia diretamente. A nossa balança comercial melhora e isso, consequentemente, melhora o real. Mas o que ninguém fala é que esse cenário favorável ao Brasil tem uma fragilidade escondida. E daqui a pouco eu vou te mostrar onde exatamente está essa bomba. Tem um terceiro elemento aqui que é muito mais político do que óbvio, que seria a percepção sobre as contas públicas do Brasil. Em 2024, o mercado estava em pânico com a situação fiscal do país. Havia um medo muito grande de que o governo não conseguisse controlar os gastos e a dívida pública saísse do controle. Isso fez com que o dólar disparasse, chegando a bater R$ 6,30. Mas no ano passado, a percepção melhorou. Não porque a situação fiscal do país mudou completamente, mas porque o governo tentou ser mais consistente. A arrecadação melhorou, as estimativas de gasto foram revistas para baixo e o novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, mostrou que não ia ceder à pressão política de cortar os juros antes da hora. E isso é muito importante, porque o mercado financeiro funciona com base na confiança. E quando a confiança volta, mesmo que parcialmente, o dinheiro volta a entrar. Então comenta aqui embaixo, você acha que o dólar vai continuar caindo em 2026? Me conta o que você pensa pra gente debater nos comentários. Ok, a gente já falou do Trump, do Fed, do Banco Central Brasileiro e também das commodities. Mas agora vem a pergunta que realmente importa. O que isso muda na vida real e no nosso dia a dia? Se você tem ou planeja ter investimentos em dólar, é hora de você rever essa estratégia. Porque com o dólar mais fraco, significa que quem apostou na moeda americana perdeu o poder de compra no Brasil. Por outro lado, se você se planeja em viajar para fora, comprar produtos importados ou comprar eletrônicos que são cotados em dólar, esse pode ser o momento mais favorável. Para quem tem a vida concentrada no mercado interno, o real mais forte significa menos inflação, porque os produtos importados ficam mais baratos e isso pode refletir diretamente no seu custo de vida. Para as empresas exportadoras, o cenário fica mais complexo, porque o dólar mais fraco reduz a receita em reais de quem vende para fora. Agora, para as importadoras é o oposto, mas aqui entra o ponto central que eu quero que você leve desse vídeo. O câmbio não se move em linha reta, e o cenário que a gente vive agora tem camadas de incerteza que pode reverter tudo isso de forma bem rápida. Entender os motivos por trás do movimento, não só da cotação do dia, é o que te coloca na frente. E tem um detalhe muito importante que pode mudar tudo. O que vem pela frente pode ser ainda mais imprevisível do que tudo que aconteceu até agora. Vamos falar agora sobre o futuro. Não existe previsão certeira em câmbio. Quem disser exatamente para onde o dólar vai está vivendo ilusão. Mas o que a gente pode fazer é analisar as variáveis que vão pesar mais. A primeira variável é a inflação americana. Os Estados Unidos ainda estão navegando em águas turbulentas. O mercado de trabalho lá está aquecido. Isso significa mais pressão de preços. Se a inflação resistir, o Fed pode ficar por mais tempo sem cortar a taxa de juros. E, consequentemente, isso faz com que o dólar suba. A segunda variável é a troca de comando do Fed. Jerome Powell, o atual presidente do Federal Reserve, tem mandato até maio desse ano. E, consequentemente, o Trump vai indicar um novo nome. Dependendo de quem for, o mercado pode reagir de forma imprevisível. Um presidente do Fed, mais alinhado às preferências do Trump, poderia alterar a política monetária americana de maneiras que não calculamos. A terceira variável é a geopolítica. O bloqueio do Estreito de Hormuz, as negociações feitas pelos Estados Unidos e o Irã, os conflitos existentes no Oriente Médio, tudo isso pode escalar ou recuar. Se o petróleo disparar além de 120, 130 dólares, as consequências são globais e imprevisíveis. A quarta variável seria de que o Brasil está em ano eleitoral. Esse ano, o Brasil inteiro vai para as urnas e o mercado financeiro é bem sensível às eleições. Os investidores vão querer saber qual candidato tem mais chances, o que ele representa para a política fiscal e se o governo eleito vai manter ou vai romper o compromisso do controle com a dívida pública. Essa incerteza pode trazer de volta a volatilidade que vimos em 2024. A quinta variável é o risco fiscal que o mercado está ignorando por enquanto. Especialistas alertam que a situação das contas públicas no Brasil ainda é bem delicada e o mercado está tolerando isso por enquanto, porque está distraído com o mercado externo favorável. Mas quando essa distração acabar, o foco volta para o Brasil. E aí já sabe, né? O câmbio pode ser impactado diretamente. Daqui a pouco você vai entender por que o cenário que parece favorável hoje pode ser uma tempestade vinda do horizonte no futuro. Então o que a gente tem no final desse panorama? O dólar caiu, o real
real está mais forte, o Brasil por hora está numa vantagem relativa em um mundo cheio de incertezas. Isso é real e positivo, mas o que eu quero que fique com você é uma reflexão mais profunda. Vivemos em um mundo onde as decisões de um único homem, o chefe de um banco central ou um líder de um país no Oriente Médio, pode mudar em questão de horas a direção do seu dinheiro. O dólar não caiu porque o Brasil melhorou, caiu porque os Estados Unidos geraram dúvidas. E a dúvida no mercado financeiro é a coisa mais contagiosa que existe. Agora eu te pergunto, por quanto tempo essa janela de oportunidade dura? Quando a incerteza global se resolver ou piorar, para onde que o dinheiro vai? E o Brasil está preparado para segurar essa valorização do real de forma sustentável? Infelizmente, essas respostas ninguém tem ainda. E é exatamente por esse motivo que estudar e entender o contexto é muito importante. O mundo está mudando em tempo real e o câmbio é um dos termômetros mais honestos dessas mudanças. Muito obrigado por ficar até aqui. Se esse vídeo te acrescentou algo, já deixa o seu like e compartilha com alguém que precisa entender esse cenário. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!